Eu entrei nessa área de engenharia civil por causa do meu tio. Meu tio era engenheiro civil e ele era muito brincalhão. Então eu gostava muito, falava, eu acho que nessa profissão a pessoa consegue ser alegre, ser feliz, diferentemente de outras profissões como médico e outros advogados que tem que ter uma certa seriedade na hora de lidar com seus clientes e pacientes. Ele era um gozador. E eu falei, gente, eu acho que é por aí que eu quero fazer a minha profissão, que é algo que eu vou gostar. Eu me formei na USP, me formei em 4 anos e meio. Quando eu me formei, foi no ano de 81, onde a engenharia civil estava muito ruim em termos de possibilidades de emprego, mas eu já vinha há 1 ano e meio fazendo estágio numa empresa muito grande de solos, que é a Engevix. Eu estava fazendo o projeto do aeroporto de Guarulhos, Cumbica, né? E a estrada de ferro. Então eu participei muito ativamente disso, nós éramos 5 estagiários, eu era da USP, tinham 2 do ITA, 2 do Mackenzie, e quando chegou o final do ano, estava chegando o final do ano, eu estava muito seguro de que conseguiria um emprego lá, para continuar minha carreira de engenheiro, que eu queria ser engenheiro, gostava de mexer com solos, porque solos é um pouco diferente de estrutura, né? Requer também um pouco mais de sentimento do engenheiro em relação ao tipo de solo que você vai fazer uma fundação, por exemplo, uma barragem. E aí, para minha tristeza, eu fiquei sabendo do engenheiro que eu fazia sempre com ele, sempre estava ativo, era o mais ativo dos 5, ele gostava do meu trabalho. Ele falou assim, olha, nós vamos ser dispensados no final do ano, o contrato da gente vai ser por contrato, a engenharia civil está ruim, e por conta disso eu fiquei realmente apavorado. E até conversei com eles, não tinha como conversar com o chefe do departamento. Ele também falou que se tivesse possibilidade contrataria, mas que ia ser muito difícil. E com isso, e eu me formando, já namorava uma moça há mais de 5 anos, eu queria casar. E acabei saindo da engenharia civil e fui trabalhar num outro ramo. E trabalhei nesse outro ramo durante 13 anos. Foi muito interessante porque me ensinou a ver o que é uma empresa, em termos de contabilidade, estoque, vendas, cliente, departamento pessoal, todos os departamentos de um grupo corporativo, porque eu entrei num determinado departamento e aí veio a informática. E como veio a informática e eu era vamos dizer assim, o diretor mais novo da empresa, me colocaram para fazer a parte de informatização do grupo. E aí foi uma oportunidade que eu tive de conhecer o que é uma empresa no seu contexto geral. Mas, passado 13 anos nisso, eu realmente estava com uma vontade louca de voltar para a engenharia civil e percebi que, infelizmente, se eu voltasse, tudo aquilo que eu tinha aprendido, tudo aquilo que eu estava no meio, já estava desgastado. Já faziam 13 anos que eu estava fora da engenharia. Eu tinha que procurar alguma coisa, talvez, diferente. E foi baseado nisso que eu fui passar 1 mês nos Estados Unidos para uma feira que se chama The Improvement House, uma feira onde várias coisas são trazidas ao público e ao público construtor sobre formas de construir, materiais e tudo mais da construção civil. Só que eu, infelizmente, não tinha esse capital para trazer para cá alguma coisa muito cara, né? Eu trabalhava, eu já era pai, já estava com minha família há 13 anos, e no final do mês até voltei de lá meio chateado, falando, puxa, como é que eu vou fazer agora? E para minha sorte, meu irmão, que hoje é um cidadão americano, me ligou um mês depois, falou, olha, encontrei algo aqui na Califórnia, o que você acha disso? Aí eu olhei o que ele me mostrou, os olhos arregalaram, fiquei falei, gente, que coisa sensacional, o que é isso, né? Ele falou, isso aqui, pelo que eu estou vendo, o nome é Monolithic Building System. Eu falei, uau, eu acho que vale a pena eu voltar para os Estados Unidos e a gente ir até essa pessoa, então. Onde ele está? Está na Califórnia. Eu falei, então é lá que nós vamos. E aí eu retornei aos Estados Unidos no mesmo ano, mas mais para o final do ano, e fomos até o local onde ele se encontrava e fomos falar com a pessoa que desenvolvia essa técnica construtiva, que ele chamando de Monolithic Building System, você percebe que não é uma
um sistema construtivo baseado naquilo que a gente aprende na faculdade. Na faculdade a gente aprende concreto, madeira e aço, como coisas de estrutura para você poder fazer um empreendimento, uma obra, um projeto. E aí a gente foi conversar com ele, o nome dele era Richard Artzer, já faleceu, mas uma pessoa que me atendeu muito legal, achou bacana que eu viesse do Brasil para conhecer o que ele estava fazendo, por que eu estava interessado. E aí eu conheci o material de perto, ao vivo e a cores. E fiquei surpreso de ver o que ele já estava fazendo, como é que funcionava, como é que se uniam os painéis, como é que a gente podia levar e trazer essa ideia para o Brasil, entendeu? E isso realmente, vamos dizer que, para quem se formou em engenharia civil, que eu queria fazer porque era uma coisa bacana, porque o meu tio era engenheiro, e daí quase ali, na labuta, e aí aconteceu o problema do mercado, e agora 13 anos depois, eu querendo fazer engenharia, encontrei uma coisa diferenciada, falei, gente, eu preciso realmente conhecer isso de perto e ver como é que fica. Passei lá uma semana, quase 15 dias, conversando com a pessoa, descobrindo o que era o método dele industrializar os painéis. Ele tinha lá uma máquina que trabalhava à base de solda, uma coisa realmente muito bacana. E eu, olhando aquilo, falei, como é que eu vou levar isso para o Brasil? Como é que eu posso trazer isso para o Brasil? E no final de todas as conversações, eu consegui convencer ele de que eu seria capaz de colocar no mercado e fazer a coisa progredir. E ele então falou, tá bom, vamos fazer, eu topo fazer com você. Assinamos um contrato e aí eu vim todo feliz para o Brasil. E a primeira coisa que eu consegui fazer, que foi algo realmente muito bom para mim, foi junto a um ex-colega de faculdade, que eu fiz engenharia civil, ele fez engenharia mecânica. Quando eu contei para ele como é que era o painel, ele conseguiu imaginar uma maneira de criar uma máquina que eu pudesse industrializar os painéis diferentemente daquela que o americano fazia, que era com solda, e que limitava, de certa maneira, os tamanhos dos painéis. E aí, com esta máquina, a gente hoje consegue fazer um painel de 90 centímetros, se eu quiser, de comprimento, como eu posso fazer um painel de até 12 metros de comprimento, para fazer uma parede de fechamento de um galpão, por exemplo, numa peça única. Então, esse implemento desta máquina, que inclusive é desmontável, e com 4 pessoas, eu efetivamente consigo uma produtividade de 300 a 400 metros quadrados de painel industrializados por dia. É um custo bem barato, porque são montadores, não é nada especializado, mas que tem que ser bem feito e tem que ser ágil na hora da montagem. E por conta disso eu fiquei muito feliz de que eu inicializei então a tratativa que eu tive com ele de trazer para o Brasil um novo sistema construtivo. Então, dentro da engenharia civil e dentro da minha posição, que era uma pessoa que estava fora do mercado há 13 anos, eu trouxe e comecei a me especializar nisso, porque, como eu disse, não se aprende na escola. E é na base do vamos fazer, vamos entender, vamos inclusive ter por trás da gente coisas que nos deem credibilidade, que foi a minha preocupação em o quê? Em passar esse material pelo IPT de São Paulo, fazer ensaios muito, não vou falar comuns, mas ensaios que o próprio IPT tem como regras para, vamos por sistemas construtivos alternativos. E nós fizemos lá, inicialmente, 3 ensaios bem principais, que é o de carga excêntrica, de impacto de corpo mole e também o de fogo, por uma questão de até bombeiros e tudo mais de segurança. Então, a partir desses 3 ensaios e passando a ideia para pessoas que estavam abertas a uma nova tecnologia, a uma coisa que trouxesse para eles diferenciais
de mercado, de qualidade, de produtividade e de preço, uma construção efetivamente boa. Essa máquina cria esta possibilidade, porque é muito importante para um painel que é extremamente leve, tá certo? E muito forte, muito rígido, depois de pronto, naturalmente, porque é um painel que tem tela dos dois lados, tem o miolo em EPS, o famoso isopor, tá certo? E com isso é um material que tem volume e pouquíssimo peso. O metro quadrado desse painel pesa, pronto, 5,5 kg, tá certo? E então, o que acontece? Já o volume dele é muito grande para uma obra, tá certo? Nós temos aí aproximadamente, depende dos projetos, lógico, mas uma proporcionalidade de 1:2 em termos de metros de área construída para metros de quadrados de painéis a serem utilizados. Então, vamos colocar, para ficar um exemplo, uma casa de 150 metros quadrados de área construída, um consumo, uma necessidade de aproximadamente 300 metros quadrados do nosso painel estrutural para colocar essa casa em pé, tá certo? Então, esta máquina, o que acontece com esses 300 metros? 300 metros quadrados de painel, você corta um zerinho, dão 30 metros cúbicos de mercadoria, que até esta quantia um caminhão leva, tá certo? Porque o caminhão de transporte carrega entre 50 e até às vezes 60 metros quadrados, metros cúbicos de mercadoria, tá certo? Então, dá para levar para uma casa até de 300 metros quadrados de área construída, tá certo? E isso, como nós estamos em São Paulo e a gente quer atingir o Brasil inteiro, dependendo da quantidade, a gente pega a máquina e leva diretamente ao canteiro de obras. Por quê? Porque a gente tem que pegar a tela e a treliça, que é industrializada de acordo com a necessidade de planejamento e do projeto da pessoa, porque nossos painéis não são padrão. Eles são industrializados de acordo com a necessidade do projeto. Então, a gente manda industrializar as telas e as treliças nos tamanhos necessários para o projeto, para a gente não ter estoque de mercadoria e, ao mesmo tempo, a gente industrializa aquilo que o cliente necessita. Com isso, a gente põe essa mercadoria no caminhão, né, de quem industrializa a tela e a treliça, põe o EPS, ao invés de levar tudo isso para a minha empresa em São Paulo, capital, para depois retornar para o interior de São Paulo, interior de qualquer outro estado ou capital de qualquer outro estado, aumentaria a quantidade de frete. Então a gente, desta maneira, faz com que o cliente fique mais satisfeito, porque é levado o aço, a treliça e a tela direto ao canteiro, o EPS de quem fornece EPS mais próximo, que é o grande volume, mas quase nenhum peso, e aí a gente consegue, com a nossa equipe local, fazer e industrializar os 300, 400 metros de painel por dia. Com isso, a máquina vai, ela é desmontável, ela cabe num caminhãozinho pequeno de 5 metros, porque são 3 estágios de 5 metros. E a gente então pode montar isso, guardar isso e aplicar, montar, para fazer isso no canteiro de obras. Certo, então isso foi realmente muito difícil, porque, logicamente, você chegar para um pessoal de construção civil há 25 anos atrás e falar de uma casa de isopor, é como se você estivesse falando da casa dos 3 porquinhos. O cara fala assim, como? Casa de isopor? Eu vou assoprar e o negócio vai cair, tá certo? Então, contar para esta pessoa que o sistema de argamassa armada, veja bem, ele foi inicializado nos Estados Unidos, na Califórnia, por quê? Porque na Califórnia existe a falha de San Andreas, que um dia, vai saber quando, aquilo vai tremer. E eles ficaram já interessados em imaginar um sistema construtivo que não causasse a morte, a ruína das obras edificadas, tá certo? Com pessoas lá dentro no caso de um terremoto.
E o que acontece? O exemplo que eu vou dar vai ficar talvez mais claro para quem quiser entender. Uma mesa que tem 4 pernas, se você levar esse desenho desta mesa para uma laje, 4 vigas e 4 pilares, se você tira uma perna da mesa, a mesa provavelmente vai cair. Entra em ruína. Uma casa sem 1 ou 2 pilares por causa do tremor pode desabar, matar as pessoas que estão dentro. Agora, o mesmo raciocínio que é o que levou o americano a querer o sistema, você imaginar uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão que você ponha de ponta cabeça, tá certo? E você abra uma janelinha, uma portinha, você corta um dos cantos da caixa. Ela, que estava muito rígida, ela pode até balançar um pouco, mas ela não cai. Ela redistribui as tensões. Com essa redistribuição, não entra em ruína. Não que talvez não tenha até que refazer a casa por causa de um terremoto, mas pelo menos não causa nem a morte e nem a ruína da casa naquele instante do choque do tremor, tá certo? Então chegar aqui para o Brasil, um lugar tranquilo, que não tem terremoto, não tem nada, e dizer que essa é a razão dele usar, a pessoa vai falar, não, eu prefiro o concreto, eu prefiro o aço, eu prefiro a madeira, tá? Então a gente teve que mostrar aos construtores, às pessoas do ramo da construção, quais são as outras vantagens que o sistema traz embutidos no painel, que são vários. Então, por exemplo, um dos principais é o conforto térmico e acústico, porque uma parede que você tem o isopor, 8 centímetros de isopor no meio dele, né, você tem aí uma retenção de calor, que isso está no ensaio de fogo do IPT, que até 50 graus de aquecimento numa das faces do isopor, nenhum grau passa para outra face. Então você imagina num lugar quente, como Cuiabá, como o que está acontecendo hoje com relação à temperatura, 35 graus, sensação térmica de 40, asfalto com 50. Eu mesmo morei em Cuiabá 7 anos, eu sei o que é um calor terrível, tá certo? Então o que acontece? Eu fui para lá, morei 7 anos lá, fazendo obras lá, e o que acontece? Eu fiz uma casa para mim. Eu sei o que é ter ar-condicionado numa casa e não ter que gastar muita energia, porque quando você resfria internamente, e para quem já sabe, a migração sempre é do quente para o frio. Se você tem fora um calor batendo na parede até 50 graus e ele tenta penetrar na casa e não consegue, aquele ar que está dentro já refrigerado, você compra um aparelho inverter, ele desliga automaticamente e fica friozinho até que venha a necessidade de religar outra vez. Então a economia com ar-condicionado é muito grande. Você pode levar esse raciocínio para os locais mais frios, por exemplo, ao sul do país, no Rio Grande do Sul, lugares como Gramado, Canela, lugares frios, Campos de Jordão. Por quê? Porque o que o cara faz é aquecer o seu quarto, numa lareira, num aquecedor, tá certo? E esse calor, ele se perderia nas paredes para outros ambientes. Já nesse ponto ele não vai acontecer isso. Ele vai simplesmente ficar ali retido, que o cara talvez seja obrigado até diminuir o fogo da lareira para não ficar suando demais. Então essa característica térmica e acústica do painel é muito importante, é muito saudável e muito bom para quem gosta de economizar energia nisso também. Existem outras qualidades, como por exemplo, o simples fato de você construir uma coisa, o painel pesa 100 kg por metro quadrado, ok? Você pode até usar o painel não estruturalmente, e por exemplo, um edifício grandão, bem esbelto, o que acontece? O calculista usa alvenaria, bloco, que ele usa no cálculo dele, na dimensionamento dos vigas e pilares, uma carga de 250 a 350 quilos por metro quadrado, tá certo? E o painel pesa só 100 quilos por metro quadrado pronto. Então o que é isso? Se você imaginar que quanto maior for o prédio, mais andares tiver a casa, maior a economia que você vai ter. Porque a carga vem de cima para baixo para o calculista e aquela carga vai se multiplicando até o ponto de chegar a uma carga muito grande na fundação. E o que todo mundo sabe é que o custo da fundação
de um empreendimento está diretamente ligado, proporcionalmente, à carga que você tem que passar para o solo. Então, ou seja, se você está reduzindo para um prédio, quais são as cargas do prédio? A laje e as paredes, que vão para as vigas, que vão para os pilares e vão descendo. Então, o que causa carga é justamente a laje e as paredes, que somos os nossos painéis. Então, você sabe que você vai ter uma economia que pode chegar a metade da carga. Metade da carga é uma economia de até 50% no custo da fundação daquele empreendimento. Tá certo? Então, isto é um fator muito bom e importante numa obra. A economia que a gente dá na obra disso. Qual é a outra economia que a gente dá? Entulho. Porque toda obra, você sabe que o cara faz a parede, depois ele tem que pegar lá a ferramenta e abrir todo o caminho por onde vão passar dutos de hidráulica, de elétrica, tubos grandes de água, de esgoto. São buracos enormes, gente, tá certo? E que no nosso sistema, como é o isopor vira gás na hora que você esquenta. Então você tem os pontos a serem conectados, você pega um secador de cabelo, industrial no caso, que solta ar a mais de 100 graus, e você vai passando no isopor e o isopor vai virando gás. Você não tem entulho, ele simplesmente sublima, ele vira gás. Então você faz todos os caminhos da água, todos os caminhos de esgoto, todos os caminhos de elétrica, de internet no projeto, e você não gasta R$1 com relação a entulho. E custa caro. Você tem que ter lá a caçamba, você tem que ter quem retire e por aí vai. Então, essa já é uma terceira coisa muito boa que o painel permite. Qual é a outra coisa muito boa também? É a agilidade, é a rapidez da construção. Então, se a gente dividir a obra em parte cinza, né, para quem não sabe é a parte estrutural e a parte de acabamento, nós não influímos em R$1, 1 segundo e 1 homem de diferença na parte de acabamento, porque acabamento é acabamento. Agora, na parte de estrutura, desde a fundação até a montagem dos painéis e eles ficarem prontos, argamassados, com laje e tudo prontinho, a gente reduz de 20% a 30% o tempo desse período. O que significa que uma obra que levaria 6 meses na parte cinza, de repente é só 4 meses ou menos. Nós já fizemos casas em Palmas, no Tocantins, que eu guardo muito como exemplo, porque houve até um atraso do caminhão na chegada e a gente dá o treinamento no local. Eu cheguei lá no domingo para começar a obra de segunda a sexta, ou sábado, porque era dentro de um condomínio, tem hora para trabalhar também. E na segunda o material não estava lá, então na segunda eu explanei para eles. Nós iniciamos a obra de uma casa de 280 metros quadrados de área construída, com pé direitos de 4 metros e 3 e pouco, na terça-feira, e na sexta-feira já estava toda montada. Ela não estava pronta, mas ela estava toda amarrada e eu já tinha feito até paredes de argamassamento, hidráulica e elétrica, para justamente fazer o treinamento do pessoal. Então, terça, quarta, quinta e sexta, em 4 dias, nós levantamos uma casa. E entendo que isto mostra bem qual é a agilidade de se fazer um empreendimento com o nosso painel.